só um momento. Iniciamos com o Rodrigo Miranda falando sobre a família e o plano de Deus, né? Dando uma abordagem mais sistêmica, uma abordagem ampla sobre o papel da família na nossa construção espiritual. Depois falamos no sábado com a Lucimária, falando sobre a família que precisamos, que muitas vezes não compreendemos, mas que precisamos, né? Depois, sem nenhuma combinação, passamos para a Jane, falando sobre o cuidado com essa família que precisamos, sobre a proteção dessa família. E encerramos no sábado com a Gladys falando sobre a questão do idoso inserido nesse contexto familiar, né? E hoje nós vamos tratar, nesse encerramento, dessa individualidade perante a família, que somos todos nós, né? Então, eu começo com essa frase tão importante que Jesus trouxe para a gente, que é significativa para a gente poder manter a coragem na nossa existência, né? Ele fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é importante a gente entender o que é esse eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com eu venci o mundo? Qual é o contexto? Porque Jesus, e a gente vai ver outras falas de Jesus aqui, não falava nada por acaso. Não existia nada que Jesus falasse que podia falar assim: ele falou sem querer. Não. Jesus tinha um propósito para cada palavra pronunciada por ele. E quando ele diz coragem, eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte: eu fiz o percurso, eu fiz esse percurso, do simples e ignorante para o perfeito. Jesus diz isso para nós quando ele diz: eu venci o mundo. Eu venci as minhas histórias reencarnatórias, eu conquistei a perfeição. Eu conquistei, quando ele fala, eu e o Pai somos um. É a sintonia perfeita, né? Ele conseguiu fazer esse percurso da decodificação do código divino que está inserido na nossa consciência. Sim, porque a espiritualidade nos diz que nós temos impresso em nossa consciência o código divino. E o que é o código divino? O que é a decodificação desse código, se não é aproveitar as reencarnações sucessivas? O que é essa decodificação do código divino, se não é imprimir novas memórias ao nosso espírito? Do simples e ignorante até o perfeito. Então, o que Jesus traz para a gente é coragem. Coragem, eu venci o mundo, né? E eu vou trazer aqui nosso querido professor Regis, tão querido nosso, que ele no Jornal Ceareiro, em 2013, traz uma definição fantástica sobre a família, né? Coisa para a gente poder refletir sobre isso, né? E o papel de hoje é isso. Eu não estou aqui para falar nada que não seja uma reflexão compartilhada com vocês daquilo que eu venho refletindo, tá? Então ele diz o seguinte: a palavra latina famulus significa servidores. Olha que interessante, a família. Nós somos servidores uns dos outros. Vê-se então que nas famílias todos devem servir uns aos outros, principalmente os adultos devem estar a serviço das crianças e dos adolescentes. E isso foi tratado aqui, né, no sábado. Como também dos idosos acolhidos pelos grupos familiares, também foi tratado pela Gladys ontem. Todo ser humano nasce em estado de indigência absolutamente dependente para se alimentar. E, diferente dos outros animais, se abandonado, não sobrevive. Falamos disso ontem. Veja-se o grau das responsabilidades dos adultos em relação aos rebentos de sua união. Mas esse conceito da família como conjunto de servidores é muito importante, porque isso encaixa direitinho com a filosofia que Jesus trouxe para nós.
do servir. Eu vim aqui para servir e não para ser servido. É esse contexto do servir ao próximo, do servir ao próximo mais próximo de mim, que é o meu familiar. E aí Emmanuel tem a capacidade de penetrar no coração de cada um, com cada palavra também. Emmanuel diz o seguinte: a família consanguínea é lavoura de luz da alma. Lavoura é o que é trabalho, é semeadura. É isso que nós precisamos fazer. É esse trabalho incansável dentro da família, dentro do qual triunfam somente aqueles que se enriquecem, aqueles que trazem esse tesouro renovado para os seus corações da paciência, da renúncia e da boa vontade. Mas será que é isso mesmo? A não ser que a gente estivesse em famílias de anjos, a gente realmente precisa praticar todas essas virtudes, não é? Muitas vezes, nas condições de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores. Olha que interessante a gente refletir sobre esses papéis aqui que a gente renova o tempo todo. Muitos de nós nessa existência já fomos todos esses e somos todos esses papéis aqui, né? Não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Quando ele fala em antigos compromissos, o que é que nós pensamos? A nossa anterioridade. Tudo aquilo que nós já sabemos que somos resultado das nossas existências passadas, junto com a existência atual. Nós somos herdeiros das nossas realizações. E temos então uma anterioridade que justifica todas as minhas vivências. Nesse momento que a gente identifica essa necessidade de buscar, identificar a minha anterioridade, a nossa anterioridade, é importante que a gente pense o quanto isso vai fazer diferença na nossa vida. Não mais teremos a figura de vítima ou algoz. Não existe mais. Não existe mais esse papel que muitas vezes queremos colocar em nossas existências. Principalmente quando identificamos que queremos ser vítimas de toda uma circunstância, inclusive familiar. Então não dá mais para a gente pensar com essa percepção de que, olha só, coitado de mim, que estou inserido numa família tão complexa, tão difícil, né? Emmanuel continua dizendo o seguinte para nós: teu lar é um ponto bendito do universo em que te é possível exercer todas as formas. Ele falou todas, não falou algumas formas. Todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Pensa nisso e o amor te iluminará. Abnegação. A primeira palavra forte. O que é o abnegar? Senão um ato altruístico, o ato de fazer aquilo que eu posso, que eu consigo pelo outro. É a abnegação. A abnegação a benefícios de todos aqueles que convivem comigo na minha família. E eu digo todos porque não é só aquela família nuclear, mas a família mais estendida, como tratamos ontem aqui também, dos tios, tias, avós, primos, primas, sobrinhos, e todo esse contexto, que quando a gente tiver aquela dificuldade de atender o telefone e dizer assim, é para mim, é a fulana, diga que eu não estou, é aquele momento que a gente pode perceber e falar assim, vem cá, eu preciso resolver essa questão. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Então passa ela para mim que eu vou falar com ela. Então, a abnegação, nesse contexto, é aquilo que nós podemos chamar de o dever. E vamos tratar aqui sobre o dever. O dever que eu tenho uns com os outros. E aí, pensa nisso e o amor te iluminará. O que é essa questão da luz espiritual que as pessoas tanto falam? É interessante a gente pensar, quando a gente fala de luz espiritual,
Todos nós temos uma chama, que nós chamamos de Espírito. É uma luz. Todos nós já temos essa luz dentro de nós. Não podemos esquecer disso. Essa luz existe em cada um de nós. Mas por que será que ela não brilha? Por que essa luz insiste em não brilhar? Porque é isso aqui. Nós temos esses sentimentos cuja fonte é o egoísmo, e vai se abrindo nessa árvore com esses galhos ainda difíceis da gente compreender. Não é? Então, o que acontece? Cada sentimento desse, ele é denso, ele tem uma densidade que está aqui presente em nosso espírito, em nosso perispírito. Essa densidade precisa ser dissipada, substituída, ressignificada com a transformação desses sentimentos, não é? Então, se a gente parar para pensar, na medida em que eu trabalho o meu egoísmo através da caridade, o meu orgulho através da humildade, o meu individualismo através da abnegação, e você vê que vai abrindo aqui os galhos, ó, daqui vai para a vaidade, o individualismo, o materialismo, que aqui, ó, vai se abrindo uma série de questões que talvez muitos de vocês não se deem conta, porque ela está tão arraigada dentro de nós, que a gente não consegue perceber as nuances que ela tem. Mas se a gente puder observar que cada uma desses sentimentos aqui ainda difíceis em nós, faz com que essa densidade não permita que a luz aflore, a iluminação vem no trabalho da ressignificação desses sentimentos difíceis. E é a partir daí que nós vamos conseguir iluminar a todos aqueles que estão à nossa volta. É essa luz. O trabalho não é fácil, a gente sabe. Mas a gente precisa ter a consciência da necessidade de trabalhar esses sentimentos difíceis, né? E aí, obviamente, a gente recorre àquela pergunta, célebre pergunta de Kardec, né? Na questão 625, ele fala, olha, vem cá, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade, com uma objetividade impressionante e uma simplicidade, só responde uma palavrinha: Jesus. Não precisa ter outra. É Ele. Ele é o nosso modelo e guia, porque Ele é a perfeição, né? Ah, mas e nós? Nós seremos perfeitos um dia? Claro que sim. Jesus fala para a gente: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ah, Jesus exagerou. Jesus não exagerou. Sabe por que Jesus não exagerou? Porque Ele fez esse percurso. Ele lembra que Ele falou que eu venci o mundo? Ele fez esse percurso. Então Ele pode dizer com muita tranquilidade: se eu conseguir, tenho certeza que vocês também conseguirão. É óbvio que nós estamos falando de alguns bilhõezinhos de anos, mas nós vamos chegar lá. Com certeza nós vamos chegar lá. E o mais interessante, não sei se vocês já perceberam, mas é que Jesus tem um olhar que nós não temos frente ao outro. Então, quando Jesus olha o outro, Ele não está enxergando. Quando Ele me olha, Ele não está olhando o Ricardo. Ele está olhando quem o Ricardo se tornará. Da mesma maneira como Ele fez com Públio Lentulus. Quando Ele encontra Públio absolutamente angustiado com a doença da filha, né, com Flávia, angustiado porque, né, Lívia dizia de um Jesus que falava coisas maravilhosas e que consolava, e aquele homem atordoado procura escondido, né, depois que o sol se põe, né, naquela situação ali, ninguém pode me ver, e ele vai lá procurar esse tal de Jesus, né, para ver se realmente resolve a situação, se realmente esse cara é tudo que ele ouve dizer. E ele vai ali procurar. Quando ele encontra Jesus, a narrativa de Emmanuel é fantástica, porque ele vivenciou aquilo. Então, quando ele encontra
aquela vibração, ele não consegue nada além do que dobrar o joelho e cair ali, e absolutamente em prantos, ficar escutando aquelas vibrações de Jesus, adentrando a alma. E aí, Jesus faz um convite para ele, e diz o seguinte: olha, você pode mudar agora a sua história. Você pode fazer aquilo que for melhor para você nesse momento e transformar quem você é. A escolha é sua, né? A sua decisão é que vai fazer, é o seu livre-arbítrio que vai dizer aqui, que vai falar mais alto. E nesse momento, ele também diz que se ele não tomasse a decisão agora, não tem problema, daqui a alguns 1000 anos, essas coisas vão se reverter. Então, quando Jesus olha Públio, ele não está olhando Públio, ele está olhando Emmanuel, ele está olhando quem Públio se tornará, da mesma maneira como ele olha para nós aqui, e ele não olha aquela pessoa ainda com defeitos, ainda com paixões, ainda com quase nada de virtudes, mas ele olha, né, aquele potencial maravilhoso, aquilo que esse Espírito se tornará. E é isso que a gente precisa acreditar. Nós não acreditamos, Jesus acredita em nós, nós não acreditamos em nós. Nós não identificamos essa potencialidade em nós, e é isso que ele nos convida a fazer. Bom, no capítulo 15, item 4 do Evangelho, nós temos uma frase que eu acho que é a chave de tudo para nós, né? Que Jesus nos deixa de legado, um norte a ser seguido e o maior mandamento que ele mesmo diz. Então está aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Jesus entrega todo o legado dele, se resume a isso. E Jesus não deixou nada escrito para nós. Jesus deixou vivenciado. Quem escreveu foram aqueles que tiveram a oportunidade, a maioria deles, tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. Mas ele não deixou nada escrito, ele fez, e é isso que a gente precisa ver. Talvez a chave seja aqui, porque eu sempre digo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é algo a ser decifrado da seguinte maneira: todos nós queremos amar a Deus, todos nós entendemos que amar a Deus é entrega, é fé absoluta. Todos nós queremos que qualquer dificuldade na nossa vida seja compreendida de uma maneira muito singela, que isso faz parte da pedagogia divina. Eu preciso estar aqui resignado para poder conviver com as dores que eu hoje convivo. E essa entrega não é fácil, ela é uma construção, porque se a gente pensar mesmo aqui, talvez poucos de nós possam dizer: eu amo a Deus. Efetivamente amo, porque eu me entrego e eu entendo, e eu respeito, e eu não me indigno, e eu absolutamente não me revolto com nenhuma dor vivenciada. Nenhuma é mais difícil. Tem algumas que a gente só de pensar já dói, mas nenhuma dor atingirá. Esse é o amor a Deus. Então, para a gente poder amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, eu preciso começar com a ti mesmo. Eu preciso fazer esse processo reverso. Por quê? Porque eu preciso... O que é o amor, antes de tudo, né? O que é o amor? Quando a gente fala de amor, é preciso identificar, falamos isso ontem aqui no seminário também. O amor não é um sentimento isolado, ele é um conjunto dos sentimentos e das virtudes do homem, do espírito. Ele é um guarda-chuva dos sentimentos amorosos, dos sentimentos das virtudes espirituais. Então, quando eu digo amor, eu digo assim: eu preciso me amar. O que é me amar, se não é me perdoar? Se não é me compreender ainda imperfeito
embora esteja lutando contra essas imperfeições. O que é amar se não é ter paciência com os meus equívocos ainda, né? Ter tolerância ainda com as minhas paixões, no sentido não de aceitar e conformismo, mas no sentido de não me punir, de não atribuir culpa a mim sobre os meus equívocos ainda cometidos por nós, né? Então, eu preciso pensar então, qual é o meu compromisso comigo? Sim, porque compromisso é algo, uma palavra que implica responsabilidade, dever, né? Qual é o meu compromisso comigo? Qual é o compromisso que eu tenho com a minha família? Segundo o nosso querido Aurélio, compromisso é o mesmo que comprometer. É uma obrigação contraída entre diferentes pessoas. Família, de sujeitar a um árbitro a decisão de um pleito. Promessa mútua. Família, ajuste individual. Esse é o meu compromisso. Isso aí nós estamos falando de uma definição ortográfica. E na doutrina espírita, qual é o compromisso? Esse é o legado de Jesus, né? Meu compromisso comigo, com o próximo e com o Criador. Então vamos começar a destrinchar essa chave. Meu compromisso comigo, meu compromisso do a ti mesmo. Temos compromisso com o nosso planejamento espiritual. Nossa, nós falamos ontem aqui e a gente vivencia isso diariamente. Quantas pessoas nós não nos comprometemos para estar aqui, nessa existência? Quantas pessoas participaram ativamente do nosso planejamento reencarnatório? Quantas pessoas não se comprometeram para se apoiarem mutuamente, para poderem conviver e transformar essas dificuldades do passado em virtudes? Muitas, inúmeras, centenas, milhares. E esse compromisso se estabelece através desse aproveitamento das oportunidades. Porque é importante a gente detectar que todas as dificuldades que nós temos hoje, e as do passado e as que virão, representam absolutamente oportunidade. É isso que a gente precisa talvez começar a mudar aquele conceito. Quando a gente olha uma dificuldade na vida da gente, a gente tira o termo dificuldade e coloca o que essa oportunidade está querendo me mostrar. O que é que eu tenho agora para poder transformar em mim, né? Da aliança que eu tenho com outros espíritos compromissados comigo, espíritos que estão hoje na minha família, né? Que graças ao Pai nos colocaram reunidos para que a gente possa ter um novo significado nessas relações, para que essas relações sejam transformadas do ódio ao amor, né? Da intolerância para a tolerância. A transformação se dá através dos vínculos. Ninguém evolui no alto do Everest em contemplação à natureza. Todos evoluímos ao nos relacionarmos uns com os outros, porque ainda somos carregados de paixões, de muitas dificuldades. E aí, quem que a gente convive mais próximo e mais intimamente é a nossa família. São aqueles que estão na nossa intimidade e que muitas vezes somos capazes de tratar melhor quem não conhecemos do que efetivamente aquele que convive comigo. Então isso é algo para a gente poder ter muita atenção, para a gente começar a desvincular essas paixões do nosso eu, do nosso íntimo. Necessidade de iluminar-se, como Jesus fala, brilhe a vossa luz, na medida em que eu vou transformando esses sentimentos densos em sentimentos mais amorosos. E aí, de que maneira eu posso fazer isso? Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a espiritualidade responde com muita tranquilidade. Um sábio da antiguidade vos disse:
conhece-te a ti mesmo. E o que representa esse conhece-te a ti mesmo? É algo tão interessante a gente pensar, porque como é que eu vou transformar algo que eu não sei em mim? Como é que eu vou transformar algo que eu não conheço em mim? Eu tenho que conhecer. Por isso que a gente fala, eu tenho que me encontrar comigo mesmo. Essa é a base. E aí a gente não pode confundir isso com egoísmo, não. Eu preciso saber quem eu sou e enfrentar bem corajosamente as minhas imperfeições. E também, corajosamente, encontrar as minhas virtudes, ainda poucas, mas que elas existem. Então, o grande desafio é não postergar esse encontro. Nós não podemos deixar isso para depois. A gente vai adiando, e isso é um dos motivos pelos quais muitos espíritos entram em perturbação quando voltam para casa, porque eles adiam esse encontro. A gente precisa não adiar mais. A gente precisa olhar para a gente com muito amor e dizer assim, olha, eu ainda sou capaz de pensar isso, eu ainda sou capaz de falar aquilo, eu ainda sou capaz de agir dessa maneira. E o que eu faço com essa identificação? Eu posso colocar todo o meu esforço em transformar essas questões que eu ainda vivencio. E de que maneira eu vou transformando? Não é mágico. Não é mágico. A gente vai transformando com a repetição. A gente vai conquistando, como a gente fala, novas memórias. Porque a memória mais superficial que eu tenho é aquela, ainda eu sou capaz de reagir de uma maneira violenta. Essa é a mais superficial. Essa é aquela que eu preciso colocar camadas de paciência, de memórias novas, de situações vivenciadas que vão gerar uma nova referência na minha vida. Então eu vou colocando situações na minha vida, às vezes eu acerto. Essa que eu acertei é um reforço da minha camadinha de memória. Aquela que eu errei ainda é algo que ainda tem força para poder sair e ela vir à tona. Mas eu preciso estar cada vez mais consciente que o meu esforço é com degrau por degrau, gradativo, tijolo a tijolo, eu vou construindo uma nova memória e um novo sentimento em mim. Vou para cá porque não estava... Muito bem. Então, e o compromisso com o próximo? Falar que amar ao próximo. Como eu vou amar ao próximo se eu ainda não sou capaz de me amar? Como eu vou ter paciência com o próximo? Não, eu vou ser paciente com o próximo se eu não sou paciente comigo. Então eu não conheço a paciência. Eu não desenvolvi ela em mim. Como é que então eu vou me iludir e vou achar que eu vou ser paciente com o próximo? Não, por isso a importância da construção primeiro em mim, para que eu possa construir no outro. O Haroldo fala uma coisa muito interessante, que ele uma vez estava no avião, e a gente vai, muitos de nós pega voos, e lá na preparação desse voo, a gente lembra, quem faz essas viagens, lembra que a equipe lá de comissários diz o seguinte: se a cabine sofrer despressurização, máquinas de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro em você e depois auxilie quem está ao seu lado. É isso. E ele falou, é isso com a gente. A gente precisa trazer realmente essas questões para nós, para que a gente possa construir isso em nós, e a partir dessa construção, eu consigo dar ao outro. É esse processo lógico, de encadeamento lógico, né? Então, qual é o meu compromisso com o próximo? Nós temos o compromisso de auxiliar Jesus em seu projeto de implantação do reino de Deus em cada uma das criaturas. Foi isso que Jesus falou no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele fala, ao ser questionado por um dos doutores da lei, o que fazia ele, Jesus, e foi ridicularizado pelo doutor da lei, quando ele disse, eu vim aqui para auxiliar a construção do reino de Deus em cada uma das criaturas. Né?
É isso que Ele quer. O que é a construção do reino de Deus em nós? Se não é a construção do amor dentro de cada um de nós, né? Essa é a construção do reino de Deus que Jesus fala. Então nós somos responsáveis, compromissados com Jesus no projeto de implantação em nós e nas criaturas, através da capacidade que cada um de nós tem de transformação, ressignificação dos sentimentos e de criar novos modelos mentais. Criar novos modelos mentais no sentido de começar a desconstruir algumas cristalizações que tem ainda inseridas em nossa mente. Ainda, por exemplo, uma cristalização: eu não vou mudar. Eu sou assim e não vou mudar, porque eu já não tenho mais idade para mudar. Isso é uma cristalização. Nós somos todos trabalhadores da última hora e vamos mudar a qualquer momento onde nós imprimirmos a nossa vontade de transformar quem nós somos, né? Então, de que maneira nós vamos fazer esse auxílio, esse desenvolvimento do amor ao próximo? Influenciar através da própria transformação, criando uma nova atmosfera espiritual à minha volta. Sim, porque a gente ainda tem a ilusão de que nós podemos mudar o outro. E aí eu digo assim: nossa, mas que coisa, Simone, você precisa mudar. E aí eu vou lá, pensa nisso, faz aquilo. Não. Eu não vou conseguir a mudança da Simone, nem de ninguém, dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Eu não vou. Não vou por um motivo simples. Cada um é que pode mudar a si mesmo. Ninguém entra na cabeça de ninguém, faz uma cirurgia e fala assim: agora pronto, agora está aqui implantado o reino de Deus. O amor está implantado. Não. E muitas vezes nós requeremos o amor do outro com total desequilíbrio nosso ainda. A gente só quer o amor do outro. Pô, age direito comigo, né? Quando muitas vezes, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas essa situação aqui como é que eu mudo? Através da própria transformação. Essa transformação que vai impregnar energeticamente aquele que convive comigo. A ponto daquele que convive comigo dizer assim: mas por que será que essa pessoa mudou? Ela antes fazia mais malcriação, agora não faz tanta, já faz menos. E está indo lá naquele lugar que tem lá aquela doutrina, né? O que será que ela tem vivenciado ali para fazer a transformação? Então, essa transformação ela ocorre através, esse auxílio da transformação, através de nós mesmos, né? Através da nossa transformação. Impressionando energeticamente com novas atitudes a todos aqueles que convivem comigo, e estes com os que convivem, por sua vez, trazendo uma modificação na atmosfera e auxiliando Jesus em seus objetivos. Vocês viram que é tudo de dentro para fora, da célula micro para macro, né? A transformação vai se dando com as modificações íntimas, com as individualidades. E é isso que a gente precisa estar atento, porque nós estamos falando aqui do papel de cada um de nós dentro da nossa família e do papel que cada um da nossa família também tem. Não é só nós em relação à família, e eles estão livres desse compromisso e desse dever, não. Todos estão inseridos na mesma ordem divina, né? E auxiliando o próximo em sua transição, nessa transformação das individualidades, ok? E de que maneira a gente pode fazer isso, né? E essa frase aqui é fantástica, de que fora da caridade não há salvação, né? Trazida por Kardec, porque sem a caridade, nada disso é possível. E a caridade conosco mesmo, é a caridade da menor das caridades. Nós estamos falando de caridade, da gente sair daqui e criar uma instituição, ou fazer algo que possa mudar a vida das pessoas de uma maneira a ficar marcado nas próximas décadas. Não é isso, né? Ou a gente fala assim: só vou fazer a caridade quando eu me aposentar, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, né? E isso a gente ouve muito, né? E o que é essa caridade se não é a caridade cotidiana? Cotidianamente eu tenho um sorriso para alguém que convive comigo, alguém que faz algo por nós dentro da família, nos serve, e nesse momento que ela nos serve, a gente dizer um obrigado, né? Que bom que você fez isso por mim. Então, fazer a caridade conosco, no sentido de nos amar, de amar aquele que convive conosco, é muito simples, porque ela é feita de pequenas coisas, né? Então, o trabalho no bem
como fonte dessa ressignificação íntima. Servir aquele que compartilha a minha jornada. A consciência do dever, essa é difícil. Não, essa é difícil. É a gente falar assim, eu devo ao outro, né? Eu devo àquele que convive comigo. Como assim eu devo? Aí o dever, a gente fala sempre da dívida, mas é o dever no sentido do compromisso. Eu devo, alguém faz alguma coisa errada comigo. Qualquer coisa que a gente possa imaginar. No âmbito material, no âmbito espiritual, alguém erra conosco. Eu devo àquela pessoa. Aí você fala, como que você deve àquela pessoa que fez o mal a você? Sim, eu devo o perdão àquela pessoa. Eu devo a indulgência, eu devo a tolerância, eu devo a paciência. Eu devo o tempo todo, porque Jesus dizia para a gente, eu vim para servir e não para ser servido. Jesus servia a cada um de nós. Ele devia para nós. Jesus devia para nós, como ser amoroso que é. E como assim Jesus deve para nós? Você é louco? Jesus deve, porque Ele, todo o tempo, Ele teve conosco esse dever cumprido, esse perdão, essa tolerância, essa paciência, essa resignação. Porque resignação não é uma virtude passiva. Eu sou tão resignado, deixa tudo acontecer, está tudo bem. Não é isso. A resignação é uma virtude ativa, totalmente ativa, porque é um querer. É o querer compreender, é o querer se colocar no lugar do outro, é o querer estar sempre devendo ao outro no sentido de compromisso, né? Assumir o protagonismo da nossa própria existência. Sim, porque eu preciso ter a consciência de que a minha felicidade não depende daquele meu ente querido que convive comigo. Ou às vezes aquele ente não tão querido que convive comigo. Eu não posso colocar a responsabilidade da minha infelicidade no outro, porque todas as dores que nós vivenciamos pertencem a nós mesmos. É difícil a gente entender isso. Tudo que está fazendo mal para nós hoje é nosso. Está em nossas mãos, está em nossas mentes provocar essa modificação, essa mudança do ponto de vista, porque não há nada que eu não possa fazer por mim mesmo. Já pararam para pensar nisso? Não há nada que eu não possa fazer por mim mesmo. Tudo eu posso fazer por mim, inclusive mudar o sentimento que eu nutro pelo outro e que me causa dor. Eu preciso olhar para isso, porque senão o que vai acontecer comigo? Eu vou viver no passado, nas dores que eu sinto em relação ao outro, que me causaram em algum momento passado, e que eu ainda me alimento dessas dores, e eu deixo de viver a minha existência com um olhar positivo, com um olhar amoroso que Jesus propõe para nós, né? Então, é fundamental assumir esse protagonismo, não mais a condição de coadjuvante, mas que eu quero, eu devo, eu vou buscar cada vez mais amar, compreender aquele que vive comigo e que muitas vezes me causa dores. O compromisso com Deus, quando a gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus criou a cada um de nós simples e ignorante para que alcancemos por nossos próprios méritos a perfeição, a meritocracia divina, a pedagogia divina, né? Que nós precisamos aprender através do nosso próprio esforço, da nossa própria modificação. Devemos nos inserir como parte da grande criação universal divina e que, compromissados com este jugo, com esse objetivo, transformemo-nos em amor, em co-criadores de sua obra, auxiliando a todos os irmãos que pudermos em suas próprias transformações. Isso está em nossas mãos. Isso está na capacidade que cada um de nós tem de escrever uma história nova, de poder ajudar, auxiliar aqueles que estão conosco, nem que seja com o ouvido, com o sentir,
né? É interessante porque me lembro sempre dessa passagem, porque ela é significativa, né? Para mim, né? Na minha visão, em que um jornalista inglês estava escrevendo um livro sobre pessoas famosas e a forma como essas pessoas faziam as suas preces, o que elas pediam a Deus, enfim, ele queria saber sobre que cada pessoa importante no cenário religioso fazia para se relacionar com Deus. E aí foi perguntar para a Madre Teresa de Calcutá como é que ela fazia, o que ela conversava com Deus, como ela se relacionava com Deus, né? E ela dizia assim: olha, meu filho, quando eu oro, ele não me fala, eu não falo nada para Deus, eu só escuto. E aí ele falou assim: a senhora escuta? Tá, e o que Deus fala para a senhora? Ele falou assim: olha, meu filho, ele não fala nada, eu só escuto. Ou seja, é o sentir, né? É o sentir a presença do Criador em nós. É sentir esse amor, esse aconchego, esse acolhimento que Deus insistentemente, amorosamente faz conosco, né? Então, o verdadeiro amor a Deus é entrega, é entendimento, é fé inabalável. É fé inabalável. Nada pode me tirar a minha ligação com o Pai. Quando a gente chegar nesse ponto, onde qualquer situação vivenciada por nós, qualquer uma, não nos abalar no ponto de vista de fé, de esperança, de entendimento, nós estaremos amando a Deus, amando verdadeiramente a Deus, né? Qual é o mais próximo de mim? Aquele que convive mais diariamente, né? É a família, né? E a família, o que é se não é um conjunto de individualidades dentro daquele lar, né? Então, como agimos perante aquele... Algumas reflexões para que a gente possa internar isso. Como agimos perante aquele que convive comigo? De que maneira eu venho me comportando frente a ele, né? Temos sido coerentes com aquilo que acreditamos? Porque às vezes a gente fala assim: não, eu sou espírita é maravilhoso, eles têm uma transformação, né? Não briga, não fala alto, né? É uma situação, né? O Henrique entregando. Não fala alto, né? Entregou. Eu também falo, mas enfim. Então você acha que espírita é uma coisa maravilhosa, né? Tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem, né? Mas é difícil. É muito difícil, porque a gente ainda tem, como eu disse, as memórias muito superficiais, difíceis ainda, com muitas paixões. E é preciso pouco a pouco ir atento a isso para se modificar, né? E aí, requeremos amor através do ódio? Nós exigimos do outro o amor quando a gente está brigando, quando a gente está culpando, né? Exigimos respeito através do desrespeito? É isso que temos feito muitas vezes, desrespeitando o outro e falando e exigindo que o outro respeite a gente? Acusamos injustiça através de julgamento prematuro? Porque tem uma coisa que nós fazemos muito bem, é julgar. Isso nós fazemos como ninguém, né? O julgamento parece que está ali, parece que nós fomos juízes muitas vezes ao longo das nossas vidas anteriores, e nós julgamos o tempo todo, mesmo quando a gente dá uma disfarçadinha. Não estou julgando não, é só porque é a realidade, né? É a vida, é assim, né? Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa entender o outro, entender a situação, antes de acusar e jogar pedra, né? Tem aquela situação da mulher adúltera que todos conhecem, né? Onde Jesus escrevia ali, o que Jesus escrevia? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? O que Jesus estava fazendo ali, enquanto estava todo mundo, precisa apedrejar essa mulher e tudo, Jesus estava ali, né?
Haroldo conta que Jesus ali, através de algum estudo que eu não me lembro agora qual foi o estudo que ele fez, mas enquanto ele estava escrevendo, ele estava ali, através de toda a percepção dele, percebendo quem eram aquelas pessoas que estavam ali, querendo jogar a pedra. Ele estava ali, fulano, beltrano, cicrano, todo mundo ali, esse pessoal todo aqui quer jogar pedra. E aí, ele com muita propriedade, porque volta a dizer, Jesus não falava absolutamente nada sem sentido, né? Nada ao vento. Então, quando ele coloca lá, que atire aquela primeira pedra, aquele que não tiver nenhum motivo para isso, ou seja, aquele que tiver desprovido de qualquer paixão, qualquer dificuldade, né? Porque aquelas pessoas ali, parece que era um período de festas naquela época, e aquelas pessoas que estavam ali, estavam chegando, passaram a noite toda em festa. Aquele pessoal todo ali estava na gandaia da festa. E quando chegou lá, detectou aquela situação com a mulher adúltera, foram ali querer fazer o exercício do seu julgamento, né? Então, mais uma vez, juízes, né? Fazemos esse julgamento prematuro. Rogamos paciência através da irritação. Às vezes não nos damos conta do quanto estamos pedindo para que o outro se acalme, eu gritando com o outro para que o outro se acalme. Então, eu tenho que ter essa coerência, né? Cobramos uma atitude amorosa através do destilar dos sentimentos mais adoecidos. E aí, terminar com uma reflexão importante. E essa reflexão me ajudou muito. Haroldo, durante uma palestra dele, Haroldo Dutra, ele soltou essa frase. Para mim, a palestra dele, que eu escutei de 1 hora e pouco, não valeu de nada, a não ser esta frase. Ele podia falar em 10 segundos, essa frase para mim já... Jesus não quer que sejamos seus soldados, e sim árvores que deem bons frutos. Nós não estamos aqui para dizer, olha, você não está respeitando Jesus, então, olha, você precisa sofrer algum tipo de intervenção. Não, não é isso. O que Ele quer de nós é que, através do desenvolvimento das nossas virtudes, nós possamos ser verdadeiramente árvores que deem bons frutos. É isso que Ele quer de nós, né? Ele não quer mais que a gente pegue em armas em defesa do homem que pregou o amor, né? O dever. Depois que eu destrinchar aquela chave do a si mesmo, ao próximo e a Deus, o nosso dever é amar a Deus mais do que ao próximo, amar ao próximo mais do que a si mesmo. Total abnegação de si mesmo. Esse é o processo que nós precisamos verdadeiramente perseguir no final do dia. O bem, isso Sanzio, o espírito de Sanzio, esclarecendo Hilário no livro Ação e Reação, sobre o bem, ele diz o seguinte: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Vai além, vai muito além. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei. Que lei? Lei de amor. A lei de Deus, a lei da natureza, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renúncia mais completa, a renúncia de nós mesmos. Esse é a definição do Sanzio sobre o bem. Profundo, extremamente difícil, mas necessário, para que a gente possa compreender. Por onde começar? De quantos eus somos feitos diariamente? Quantas, Joana de Ângeles fala no Despertar do Espírito, as subconsciências, né? Ou seja, as subpersonalidades, perdão. Né? Quantos eus nós somos feitos? Tem o eu dialogador, o eu instrutor, o eu marido, o eu filho, o eu... Enfim, nós temos que unificar no nosso melhor eu. Se eu sou o melhor eu, quando eu estou fazendo diálogo com os espíritos, eu preciso ser esse eu em qualquer circunstância da minha vida, com o mesmo nível de compreensão, com o mesmo nível de entendimento. Comportamentos variados, de acordo com as situações variadas, é isso.
E aí, aquele recado que Abigail fala, e que a Nicéia, né, Nicéia, gosta também desse recado, que você já passou isso até no trabalho, é muito interessante quando Abigail surge para Paulo, em desdobramento, Paulo desdobrado, e ele fala assim, ele pergunta como compreender os desígnios de Jesus, e ela só diz isso para ele: ama, né? O que vai trazer a suavização da caminhada, o que vai trazer a espiritualização da existência. E aí, de que maneira eu faço isso? Trabalha, porque é no trabalho que vai desenvolver a disciplina e a semeadura de toda essa colheita que nós vamos ter. Podemos ter essa colheita agora nessa existência, mas também podemos ter nas nossas próximas existências. E quando a gente desanimar, espera, porque o exercício da paciência, da fé e resignação se dá nesse cotidiano, né, das nossas relações. E, sobretudo, se aquelas pessoas não compreenderem tudo aquilo que você se propuser a fazer, perdoa, porque esse é o principal elemento do exercício da convivência. Nós precisamos perdoar mais, nós não temos perdoado o suficiente, né? O método para auxiliar: busca incessante pela lucidez, não mais a ilusão, não mais achar que todas essas atrações materialistas, tudo aquilo que nos tira do eixo, podem ser mais importantes do que o processo de interiorização, o processo de estar lúcido em cada passo, em cada lugar, em cada caminhada. Refletir para realizar melhores escolhas, não tomar mais decisões precipitadas, saber que nenhuma ação é isolada, sempre haverá repercussão no outro. Então eu preciso ter a compreensão de tudo aquilo que eu for fazer da minha existência. Criar um novo modelo mental que me permita nortear novas atitudes, não mais aquela situação do homem velho, e sim o homem novo, que Paulo também nos propõe, né? A caridade como instrumento e exercício do amor e da transformação necessária com cada um de nós. Lembrando sempre a caridade nos mínimos detalhes, a caridade no cotidiano, a caridade mais simples possível, comigo e com aquele que convive comigo na minha família. E por último, Emmanuel diz isso para nós, lembrando algo que foi trazido por Paulo. Disse Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. O que é despertar, senão sair da ilusão para a lucidez? O que é levantar-se dentre os mortos, morto no sentido como é que eu diria? Mortos no sentido da inércia, perfeitamente. Não, essa morte da inércia é a questão do protagonismo, do querer, da vontade fortalecida para as transformações. E aí Emmanuel diz: e nós repetiremos, acordemos para a vida superior, para a espiritualização das nossas existências, e levantemo-nos da execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Dessa maneira, Emmanuel nos traz um ensinamento necessário para que a gente possa viver cada vez mais atento na nossa existência, aproveitando essa nossa família, que é a família que precisamos ter, que é a família que necessitamos ter, com as nossas condições fisiológicas, com as nossas condições físicas. É a família que nós precisamos ter e é a roupagem necessária para que a gente possa vivenciar essa nossa existência atual. Que a gente possa sair desse seminário com a certeza íntima da nossa potencialidade, da nossa possibilidade de construir novos caminhos, de poder fazer novas escolhas, agora norteadas cada vez mais pelo Jesus, pelo Mestre querido, que está sempre em comunhão com nós. Nós muitas vezes não o permitimos, mas precisamos começar a permitir mais a presença dele na nossa caminhada,
sempre estendendo o convite a Jesus, aonde quer que sigamos, em qualquer circunstância, na situação fácil ou situação difícil, convida Jesus para estar ao lado, convida Jesus, vem comigo, a situação é difícil, vem comigo. Jesus nunca se furtará a estar ao nosso lado. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Contem com Jesus, Ele está sempre conosco e vai nos permitir a suavização da nossa caminhada. Porque, como Ele fala, o jugo é suave e o fardo é leve. Que a gente possa sair e voltar para nossas casas com muita paz, serenidade e confiança na nossa caminhada. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Tá bom?